a inteligência artificial ela tem vindo cada vez mais na saúde. Em exames de imagem, ela já é uma realidade, né? Onde é que ela consegue analisar um exame de mama, um exame de pulmão, alguma questão, e buscar onde é que eu tenho um nódulo, onde é que eu tenho algo diferente do habitual, né? Isso já é possível fazer. Tudo bem, amigos? Começando mais um programa Conecta, produto do nosso Jornal do Comércio. Obrigado à sua audiência, sempre com pautas diferenciadas. Estamos gravando aqui direto do estúdio na PUC, esse lugar maravilhoso. Estava comentando com o nosso entrevistado agora há pouco, já vou apresentá-lo, que é interessantíssimo, né? Esse clima universitário, essa movimentação que acontece assim. A gente sempre conversa com as pessoas, assuntos interessantíssimos, network que a gente faz em universidades. Eu gosto muito desse ambiente. Hoje vamos falar com o Fabrício Dain, que é superintendente de TI da Unimed Serra Gaúcha. A nossa Unimed, podemos falar assim, né? Seja bem-vindo, Fabrício. Ico, muito obrigado pelo convite. Agradecer aí meu amigo João Finoqueto, do Jornal do Comércio, aí, que proporcionou esse nosso momento de bater um papo. E vamos aí, né, nessa uma hora aí, eu acho que nós temos bastante coisa para conversar. E aí no backstage nós já estávamos conversando de alguns assuntos bem interessantes. Somos do interior, Somos né? do interior, exatamente, né? Você de Venâncio, eu de Teutônia. E algumas coisas em comum. Com certeza. Eu falei agora no inicinho do programa a respeito da nossa Unimed, porque a Unimed tá no DNA aqui do nosso povo, né? O cara nasce, né, com a Unimed e vive. Eu tenho Unimed, né? Toda a minha família tem Unimed. Então, realmente tem um carinho, né? O povo gaúcho, né, tem um carinho pela Unimed, dá para dizer assim? Com certeza dá para dizer isso, né? Hoje, né, alguns números, né, para você ter ideia, hoje no Brasil são 50 milhões de beneficiários atendidos pelos planos da Unimed. Olha só, gente. São um pouquinho mais de 300 Unimedes que existem no Brasil. Elas têm uma organização hierárquica em cada estado, né, onde é que essas Unimedes em cada estado responde para uma Unimed Federação, e essa Unimed Federação responde para a Unimed Brasil. Eu ia te perguntar, porque eu não entendo muito bem. A minha Unimed, por exemplo, é do Vale do Taquari, Rio Pardo ali, né? E aí tem Porto Alegre, elas são todas separadas, é isso? Exatamente, né? Você tá na VTRP, eu sou da Serra Gaúcha, aqui nós temos a de Porto Alegre, tem a Vale dos Sinos, entre outras, né? Essas quatro que eu citei são as maiores, com mais vidas no Rio Grande do Sul, e elas respondem para a Unimed Federação, aqui do Rio Grande do Sul, onde é que essa Unimed Federação já legisla em algumas questões, e as federações de cada estado respondem para o Brasil, que também tem algumas questões que elas legislam, onde é que nós temos que respeitar, onde é que nós temos que seguir, né? Além disso, né, nós falávamos há pouco que a Agência Nacional de Saúde, a ANS, né, é quem nos regulamenta, né, e ela traz algumas normas e alguns procedimentos, algumas condutas que nós temos que seguir. É um segmento bem regulado, né, que funciona muito bem no Brasil. E hoje a Unimed é o maior plano de saúde privado do Brasil, aí, atendendo quase que um pouquinho menos de um quarto da população nacional. É um plano já que há anos ele é muito bem avaliado, ele é o querido, ele é o respeitado, né? E aqui no Rio Grande do Sul não é diferente, e é o grande plano de saúde que nós temos. A gente nota que a população está envelhecendo e vivendo cada vez mais, né? As pessoas antes com 60 anos era aquele vozinho, né? Antigamente, lá em Venâncio Soares, assim, quando a pessoa chegava aos 60, a gente dizia, nossa, né, já está bem velhinho. Hoje em dia, uma pessoa com 60 anos está aí, né, fazendo esportes muito bem, as pessoas vivendo até 100 anos, 90 e poucos anos. Expectativa de vida e plano de saúde, o que tu tem a nos dizer sobre isso? Bom, isso é um assunto bem interessante, é um assunto que ele é debatido cada vez mais por governantes. Aqui no Brasil é uma preocupação muito grande que nós temos. Nós tínhamos uma pirâmide etária antes que era assim, onde é que na base dessa pirâmide tu tem os jovens, né? Tu tem os adolescentes, tu tem
30, 40 anos, e tu tem a população que antes era considerada idosa, né? Que chegou ano passado, em 1900, uma pessoa de 45 anos era uma pessoa idosa, que iria morrer aos 50 anos. Hoje não. E o que está acontecendo? Nós estamos tendo cada vez menos nascimentos, né? Nós falávamos há pouco ainda, né? Que são cada vez mais casais que por opção, pretendem não ter filhos. E essa pirâmide que antes era assim, ela começa a se inverter, onde é que a base começa a ficar mais estreita, tu começa a ter pessoas com mais de 40, 50 anos, e essas pessoas vão indo, ou seja, uma população cada vez mais idosa. A evolução da medicina, a evolução da medicação, a evolução dos tratamentos faz com que as pessoas cada vez vivam mais. A própria preocupação, você falava há pouco de academia, né? de se exercitar, algo que não acontecia no passado, as pessoas se cuidam mais. Ou seja, nós vamos ter cada vez mais pessoas com 80, 90 e até 100 anos, né? Que era uma questão muito rara antigamente. É verdade. E o que acontece com isso, né? As pessoas, às vezes, se aposentam com 65 anos, com 60 anos, e essas pessoas vão ter suas aposentadorias. Logo, nós vamos falar um pouquinho de plano de saúde. Essas pessoas têm suas aposentadorias, mas tu tem cada vez menos pessoas trabalhando para sustentar isso. Ou seja, já nessa parte de previdência, nós acabamos tendo um descompasso, um desequilíbrio da balança. Olha só. E isso começa a acontecer também nos planos de saúde. Quanto mais a pessoa envelhece, o seu plano de saúde é maior. A sinistralidade, que é a mesma sinistralidade que tu vai ver para um carro, né? Por exemplo, tu vai fazer um seguro de um carro, se tu é um jovem, tu vai pagar mais. Se é casado. Se é casado, tu vai pagar menos. Se tu está mais na estrada, se tu é um profissional liberal que depende do teu carro, vai pagar mais, porque tu tem um risco maior. Uma pessoa de idade tem um risco maior, paga um plano de saúde maior também, né? Ou seja, e a inflação da saúde também, que é uma preocupação cada vez mais crescente, que já vem de anos, aonde esta inflação da saúde ela é maior do que a inflação normal, tu acaba tendo reajustes de plano de saúde maiores do que a inflação, só que a pessoa acaba, às vezes, não tendo esse seu reajuste no salário, não tendo seu reajuste na aposentadoria, e acaba tendo esse desequilíbrio. E nós podemos levar esse mesmo assunto para o SUS. Para o Sistema Único de Saúde, que é um sistema excelente, que ele é a referência no mundo inteiro, mas é um sistema que também ele precisa ter um equilíbrio econômico-financeiro, senão a gente acaba tendo problemas. E já temos alguns problemas, né? Hoje de manhã, ainda vindo aqui para a PUC, eu estava ouvindo a rádio, onde é que trazia aí filas de 300, 400, 500 dias, às vezes, para fazer um exame, para fazer uma cirurgia, e nesse meio tempo a pessoa acaba adoecendo, e algo que era simples ou era de média complexidade acaba se tornando de alta ou urgência complexidade. É um assunto bastante interessante e curioso, e com várias vertentes, né? A Unimed, quantos clientes, posso dizer assim, tem aqui no Rio Grande do Sul, em média? Hoje a nossa Unimed, a Serra Gaúcha, nós estamos com 240 mil vidas. Nós temos uma área de atuação de 17 municípios da Serra Gaúcha, sendo que a nossa base é em Caxias do Sul, onde nós temos um hospital e temos outros. A Unimed Porto Alegre hoje é a maior Unimed do Rio Grande do Sul, em torno de 600 e poucas mil vidas, né? E cada Unimed tem um conjunto de vidas que ela cuida, tem um conjunto de médicos cooperados, que são quem são os donos, vamos assim dizer, dessa cooperativa. E algumas Unimedes têm os serviços próprios, né? Que é o nosso caso. Nós temos um hospital próprio, nós temos pronto atendimentos, um em Bento Gonçalves, outro em Farroupilha, e algumas Unimedes ainda não tiveram toda essa verticalização que a gente chama. Por exemplo, a Unimed Porto Alegre, ela não tem hoje um hospital próprio. Ela tem uma rede de prestadores, né? Os grandes hospitais aqui de Porto Alegre, que a gente conhece, né? Onde é que eu posso me internar, onde é que eu posso fazer algum procedimento, onde é que eu posso ir numa emergência, né? Mas, como eu falava antes, né? Hoje, no total de vidas de todas as Unimedes do Brasil, são 50 milhões de vidas que elas têm sob o seu cuidado. Aqui no Rio Grande do Sul, há quanto tempo existe a Unimed? Porque quando se fala em plano de saúde, a gente pensa Unimed, né? É algo rápido, assim, vem. Eu não penso em nenhuma outra, porque eu tenho desde que eu nasci, eu acho. Hoje, por exemplo, eu não sei quando começou a primeira Unimed no Rio Grande do Sul, mas eu sei que a nossa Unimed, a Serra Gaúcha, já tem 52 anos. Olha né? só, hein? Ou seja, é uma
um bom tempo de vida. A primeira Unimed no Brasil foi a Unimed Santos. Né? E como ficou forte esse nome, Sim, né? é um nome, né? É um nome que tem prestígio, Credibilidade, que tem credibilidade, credibilidade, isso tem. que é o principal, que tem respeito, né? É. Que inclusive que muitas pessoas, às vezes, ainda no momento de escolher uma empresa, elas vão olhar qual plano de saúde aquela empresa Com oferece para certeza. o seu colaborador, se é que oferece, né? E isso acaba sendo um benefício hoje muito interessante, ainda mais falando dessa questão hoje de toda essa questão de, às vezes, de dificuldade de emprego, ou alguém que tem 2, 3 filhos e que precisa pagar esse plano de saúde para os filhos, ele acaba optando, às vezes, até fazendo a escolha do seu emprego por causa do plano de saúde. E até acontece algumas brincadeiras que eu acho bastante saudáveis. Quando tem alguns amigos assim que ficam cuidando muito da vida do outro, a pessoa fala: "Ó, tu é Unimed, por quê? Fica cuidando muito da vida dos outros?" É umas brincadeiras que acontecem, né? Eu tenho um amigo que o apelido dele se chama: "Ó, tu é Unimed." Aí ele fica: "Ah, que legal, coisa e tal." Vem cá, durante a pandemia, hein? Pandemia foi algo incrível. Depois enchentes, a gente realmente passamos por momentos delicados aqui no Sul. Com certeza, novos desafios. Como o setor da saúde, a Unimed, enfrentou este período aí, hein, Fabrício? Na época da pandemia, ali, quando ela começou, ali em 2020, né, em março de 2020, quando foi que nos atingiu aqui no Rio Grande do Sul, eu ainda estava no Hospital Mãe de Deus. Eu estou na Unimed há 16 meses, na Unimed Serra Gaúcha. Eu me mudei para Caxias do Sul ano passado, em julho do ano passado. Tá gostando, Caxias? Estou gostando. É uma bela cidade, uma bela né? cidade, uma qualidade de vida muito boa, uma culinária Meu Deus do fantástica, céu. fantástica, né? A gente não passa fome naquela região. Belas vinícolas, né? E a gente tem Maravilhoso. aproveitado nos finais de semana também para fazer esses passeios. Mas voltando ao assunto da pandemia, eu lembro até hoje, né? Era uma sexta-feira, onde é que o meu gestor na época, ele me chamou e falou assim: Fabrício, na segunda-feira nós precisamos colocar o máximo de pessoas em home office, quem for possível, para nós diminuir esse risco de contaminação e ter menos pessoas circulando no hospital. Com certeza. Se tu for pensar assim, mas como é que tu coloca uma pessoa de um hospital no home office, né? O hospital era a linha de frente, né? Mas eram as pessoas que trabalhavam no administrativo, né? Essa foi a primeira grande mudança. A primeira grande mudança é que a pandemia ela não só trouxe para todas as áreas, né? Hoje eu sou da área de tecnologia, mas para tudo que é área, o trabalho híbrido, né? Hoje ainda são poucas empresas que têm 100% home office, né? Mas o híbrido é muito grande. Algo que antes era só para áreas de TI e outras áreas não entendiam isso, mas hoje tu tem contabilidade, financeiro, jurídico, comercial, essas áreas trabalhando. As reuniões foram reinventadas. Com certeza. Hoje nós estamos aqui nessa sala aqui, né, que poderíamos estar fazendo uma reunião aqui, onde é que tu esperava as pessoas se juntarem. Começava a reunião com 15 minutos de atraso, tu conversava de vários assuntos, né, e acabava não sendo direto ao objetivo que era a pauta da reunião. Eu digo que essa foi outra parte, uma grande reinvenção. Hoje são reuniões mais curtas, são reuniões online, são reuniões com início, meio e fim e sem conversas paralelas. Muda a forma de você fazer gestão. É muito mais complexo de fazer essa gestão de times híbridos. E daí, se tu for pegar jovens, às vezes eles não abrem a câmera, tu não consegue ver o sentimento. Se eu estou conversando com você e eu não estou conseguindo te olhar, não estou sabendo se tu tá bravo comigo, se tu tá me aceitando o que eu estou falando, se tu tá... Porque o corpo fala, né? Com certeza. Linguagem não verbal, né? Linguagem não verbal, exatamente. E essa é uma outra grande mudança, né? Eu tenho um amigo meu que ele tem até uma frase, é uma frase meio estranha, né? Mas tu parou de ter transporte de corpos, né, de massa, ou seja, o que ele quer dizer com isso, né? Antes eu precisava fazer uma reunião em São Paulo, tu pegava um avião aqui no Salgado Filho, ia para São Paulo, né, quem é da área comercial, para ter uma reunião de 1 hora em São Paulo, passava lá essa e depois voltava. Isso acabou. Isso acabou, né? Isso diminui custos, isso dá celeridade. Falando especificamente da área da saúde, a telemedicina.
a telemedicina, que até lá era algo que ainda não estava regulamentado no Brasil, ela acaba tendo uma grande força, os hospitais acabam aderindo para isso, né? E claro que não é para grandes tratamentos, não é? Mas assim uma primeira conversa, ela é possível fazer hoje, ela é possível fazer, ela é segura, ela funciona. Se não é algo grave, Já né? existem equipamentos que, se o paciente tiver, eu consigo, por exemplo, ver uma pressão arterial dele, ver os batimentos, né? Com os próprios relógios, os smartwatches, né? Tu já consegue ver algumas questões, ou seja, já é possível fazer isso. Nós falávamos na Mercopar antes, né? A feira que existe em Caxias do Sul. Grande evento, a Mercopar, Exatamente. hein? Ano passado nós lançamos uma cabine de telemedicina que ela tem uma balança antropométrica, onde é que o nosso beneficiário ele consegue entrar nessa cabine. Nós conseguimos pesar ele, ver a altura dele, ver a pressão arterial dele e ver a temperatura dele. Isso conectado a um sistema onde eu tenho um médico do outro lado, que esse médico recebe essas informações e por um tablet eles conseguem conversar. Ou seja, algumas informações desse paciente já é possível coletar sem ter a presença física ou o paciente mesmo fazendo essas medições. É incrível isso, né? Eu adoro esse assunto. Ou seja, Ico, essa parte daí falando do que a pandemia acelerou algumas questões que talvez elas iriam demorar ou por legislação ou por medo, né? Eu até diria, né? Isso acabou acelerando e na saúde bastante. Inteligência artificial, hein? Como vocês têm trabalhado isso na empresa? Esse é um tema que é um tema que me fascina, né? O GPT veio agora, né? E todo mundo está falando de inteligência artificial, o chat GPT, né? É um buzzword do momento. O chat pago é incrível, né? É incrível. É incrível. E eu gosto de falar o seguinte, Ico. Antes de nós falar de inteligência artificial, nós temos que falar de dados. A saúde é uma das áreas que gera mais dados por minuto no mundo hoje. Se você tiver, por exemplo, internado num hospital, tiver na CTI, tiver aquele monitor multiparamétrico, que é aquele monitor que a gente vê que o paciente, em filmes às vezes, né, que tem um monitor aqui com várias informações, aquele monitor eu posso tirar informações do paciente a cada 30 segundos. Daí tu vai, tá, mas o que eu faço com essas informações? Com essas informações eu consigo gerar preditores, ou seja, eu consigo dizer com um conjunto de informações, que eu tenho no prontuário, de exames de imagem, de exames laboratoriais, de análises que o médico fez, das conversas que o médico teve com o paciente, eu consigo predizer com aquele conjunto de informações algumas questões que vão acontecer no futuro, nas próximas horas. Hoje já existem tecnologias para isso. Eu sugiro que quem estiver nos assistindo, que dê uma pesquisada sobre o robô Laura, é algo fantástico, né? É uma pessoa, inclusive, que eu sugiro para você um dia, talvez, trazer aqui para essa mesa, o Jackson, Com né? certeza. Que é o criador dessa tecnologia, né? Mas a inteligência artificial ela tem vindo cada vez mais na saúde. Em exames de imagem, ela já é uma realidade, né? Onde é que ela consegue analisar um exame de mama, um exame de pulmão, alguma questão, e buscar onde é que eu tenho um nódulo, onde é que eu tenho algo diferente do habitual, né? Isso já é possível fazer. Já tem inteligências artificiais que ajudam em questões de back-office também nos hospitais, para fraudes, né? Nós, como um operador de saúde, né, para evitar fraudes, para evitar desperdício, para poder automatizar questões, né? Você me falava há pouco ali que você tem a Unimed VTRP, onde quando você faz o intercâmbio precisa de uma autorização. Essa autorização antes ela era feita às vezes por humanos, ou às vezes demorava. Hoje tu consegue jogar isso para uma IA que vai poder fazer essa análise. E na área de saúde, as startups e o dispêndio de dinheiro no mundo para a IA ele tem sido cada vez maior, né? E eu sempre digo, né? Talvez quem está nos ouvindo pode perguntar, tá, mas a IA vai substituir o profissional, vai substituir o médico? Eu não acredito isso. Não. Mas eu acredito no seguinte, que o médico
que conseguir pegar a IA e dar a mão para ela, o enfermeiro, o farmacêutico, o fisioterapeuta, ele vai estar num patamar acima de quem não consegue. Facilita um monte. Eu sempre comento isso com as pessoas quando eu falo sobre inteligência artificial. Muitas pessoas ficam assustadas, vai roubar o meu trabalho, coisa e tal. Tu deve começar a se relacionar com a inteligência artificial fazendo de conta que é um estagiário de luxo teu. Olha que interessante isso, não? Né? Um estagiário de luxo, né? Vai fazendo coisinhas interessantes. Ela ajuda demais, demais. Com certeza, algumas profissões, né, a inteligência artificial vai dominar, mas muitas outras estão surgindo. Sempre vai precisar, não tem? Eu acho que isso é um medo que bem de inicial, assim. Eu acho que não tem esse problema. Eu também acredito nisso. Nós formos analisar ao longo da história, muitas tecnologias vieram. Sim. Seja a Revolução Industrial, quando sai o lampião e entra a eletricidade, que se tinha a mesma conversa que nós estamos tendo agora. Isso vai roubar profissões, né? Isso vai acabar. O que vai acontecer? É só um novo momento da história. As coisas vão mudando, Vão né? mudando. Quando éramos jovens no interior, nossas mães nos diziam: quem não tem o curso de datilografia está fora do mercado. Exatamente. Aí o cara fazia o curso de datilografia. E as coisas estão mudando. E eu acho que isso tudo vem a somar, né, Fabrício? Somar, com certeza. Eu acho que a gente tem que pensar desta forma. Porque é um caminho sem volta também. É um caminho sem volta. Claro que tem toda uma parte de regulamentação, tem a questão da inteligência artificial para o mal. A segurança da informação é uma grande preocupação hoje, né? Os ataques hackers que têm acontecido cada vez mais, né? E os hackers do mal, eles têm usado a inteligência artificial para acelerar esses processos de ataques, outras questões, mas isso serve para outras questões, né? Tu tem um lado do bem, tu tem um lado do mal, mas tu sabendo usar bem, eu não vejo problema nenhum e é algo que não é futuro, é realidade. Fabrício, conversávamos antes do programa começar um assunto que me interessa bastante. Eu tenho certeza que para o amigo telespectador e ouvinte aí vai interessar também. Nossos pais estão envelhecendo, né? Estão ficando velhinhos, coisa e tal, precisam de cuidados. E é uma grande dificuldade mão de obra qualificada para cuidá-los, né? Muito difícil isso. Eu achei interessantíssimo que tu me comentaste que a Unimed também está no setor imobiliário com residencial para idosos. Me fala sobre isso, que é de suma importância. As Unimedes, né? A nossa Unimed ainda está em estudos para esse tipo de questão, mas as Unimedes, que nem a Vale dos Sinos, elas já estão fazendo investimentos em home living. Home living é um conceito de imobiliário, onde tu tem construções que elas são feitas para terceira idade, toda a questão de deslocamento, aquelas questões básicas, né, de não ter escada, de poder passar uma cadeira de rodas, de conseguir colocar uma maca dentro de um elevador caso precise fazer a remoção de um idoso que ele tenha algum problema de saúde, um conceito mais futurista, né, não aquela questão que remeta a um hospital, mas algo com flores, com cores. Um lugar bonito, moderno. Um lugar bonito, moderno. Um lugar onde é que ele possa conviver com outras pessoas, né? E poder ter as atividades sociais deles, né? Namorar até, porque não? Exatamente, né? E isso é algo que o mercado imobiliário tem se dedicado. Se você for fazer uma pesquisa por home living no Google, você vai ver que vão aparecer vários empreendimentos desses. Aqui em Porto Alegre, vários estão acontecendo. Né? Eu tenho certeza que quem está nos ouvindo já foi abordado em alguma ligação de algum corretor de imóveis fazendo uma oferta, né? E tu faz uma aquisição dessas que nem se tu fosse adquirir um apartamento aí de 40, 60, 80 metros quadrados para botar num Airbnb ou para alugar para investimento, né? Para investimento, né? Exatamente, né? E essa é uma preocupação, né? E outra questão que você falava, né? Que hoje a parte de cuidadores, né? É algo muito difícil. Muito difícil, muito né? Difícil. No interior nós falávamos ainda, tu tem aquele cuidador, né? Que é uma vizinha, né? É alguém que já foi técnico de enfermagem no passado, mas hoje já existem empresas especializadas, empresas que têm
que tem CNPJ constituído. No interior também bastante isso? Não. No interior não sei Não te tanto, dizer, né? mas nas capitais já, né, essas empresas constituídas, com processos constituídos, onde é que tu vai receber um report de hora em hora de quem está cuidando do seu familiar, onde é que tu vai receber uma foto do que ele está se alimentando, onde é que tu vai receber uma informação agora, ele tomou tal medicação, ou seja, algo com processo, algo com método, algo com controle, algo onde é que tu vai poder pagar e receber uma nota fiscal até para fazer uma dedução de imposto de renda depois, né? Ou seja, isso é um mercado que está crescendo cada vez mais, porque se tu for remeter aquilo que nós falávamos antes, né, do envelhecimento da população, tu tem cada vez mais idosos, tu precisa de mais pessoas para cuidar. Falamos dos idosos, muito importante, e a nova geração, hein? Esta gurizada, como a gente fala no Sul aqui, como a Unimed está vendo este mercado dos jovens? Os jovens de hoje são diferentes dos jovens quando nós éramos jovens, né? E quando nós temos mais ou menos a mesma idade, né? Quando a gente era pequeno, o que a gente mais fazia, ou a coisa mais legal, era bater campainha, sair correndo, coisa e tal. Hoje mudou tudo. Hoje o jovem não quer mais comprar apartamento, o jovem não quer mais comprar carro, né? Ele vai andar dos transportes de aplicativo, não né? quer bater mais campainha. Não quer mais bater campainha. O jovem quer uma ascensão muito mais rápida no mercado de trabalho, né? Ele ainda tem algumas dificuldades, ele tem dificuldade de hierarquia, né? No mercado de trabalho, ele não entende algumas questões, né? E o que os planos de saúde têm que fazer? Eles têm que se adaptar a isso. Porque é tudo para ontem, né? É tudo para ontem. Ele precisa criar planos, ele precisa criar modelos que atendam essa população. Assim que nem isso é... Assim, ó, se ele estiver trabalhando, ele vai acabar recebendo um plano de saúde da sua empresa, sim, né? Sim. Mas se ele não estiver trabalhando, ele vai precisar de uma renda para pagar ao menos um plano mínimo, nem que seja um plano de consultas, um plano ambulatorial sem internação, né? Mas isso é algo que não só as Unimedes, todos os planos de saúde, eles têm pensado nisso e têm criado modelos comerciais para atender esse tipo de jovem, né? E o que talvez os planos possam fazer é que essa juventude está mais informada, ela tem mais acesso à informação, né? Trabalhar diferente de nós da conscientização desde cedo, né? Que esse jovem se cuide desde cedo, né? E isso é o que o segmento de saúde tem tentado fazer cada vez mais, né? Não apenas ser um plano de saúde, mas ser um plano que trabalhe também na prevenção, né? Que ele não chegue a algumas consequências. Nós falávamos aqui há pouco, né? Ainda, né? Quantas pessoas não fazem um check-up anual? É verdade. Né? Quando fizesse esse check-up anual, poderiam descobrir algo mais precocemente e não chegaria num estágio, às vezes, mais avançado do que acontece hoje. Né? E essa juventude ela tem uma consciência diferente do nosso tempo, em que tu só acabava indo para o médico quando tu estava doente. É verdade, né? Principalmente os homens, né? Sim. Principalmente os homens. E o homem gaúcho, né? O homem gaúcho que é mais preconceituoso, né? Mais machista em alguns momentos, e ele acaba, não, só vou para o médico se eu estiver mal. Por que eu vou para o médico se eu não estiver mal? Eu tô com esse hábito aí, assim, uma vez por ano. Até deveria fazer mais, mas uma vez por ano também é o suficiente, fazendo um check-up geral, assim. Há um mês, já fiz tudo ali. Fiz colonoscopia, endoscopia, fiz um exame geral, assim, porque eu tive um probleminha nessa região, então todo ano eu tenho que fazer. E tudo tranquilo. Vou lá com a minha carteirinha da Unimed. Nem precisa mais carteirinha hoje, né? Tudo digital. Tudo digital, Exatamente. né? Mas aí é tudo super tranquilo, assim. Como vocês fazem para estar cada vez melhorando mais? Porque quando a gente falei no início para ti, quando a gente fala de plano de saúde, lembra da Unimed. A Unimed é referência, né? Como vocês fazem para estar sempre no topo? Porque chegar ao topo até é fácil, mas se manter sempre ali, qual a preocupação da empresa com isso? A primeira questão, Ico, respondendo essa tua pergunta, é que tu tem que colocar e tu tem que manter o paciente no centro de tudo. Tu tem que saber que o paciente, que o teu cliente, que nós chamamos de beneficiário, é o centro. E a partir disso, ver formas em que eu possa atender ele da forma mais fluida possível. O que eu quero dizer com essa fluidez?
Eu vou fazer uma analogia. Os bancos, lembra antigamente, quando nós éramos jovens, nós íamos para um banco, ia com o boleto, ia para uma fila para chegar num caixa e pagar aquele boleto para sacar um dinheiro. Depois os bancos fazem uma transformação, eles tiram as pessoas de dentro das agências e levam para o caixa eletrônico, os ATMs, aonde a gente começa a fazer esses serviços de self-service. E um terceiro estágio ainda existem os ATMs, sim, existem, mas hoje você faz tudo pelo celular, né? Tudo pelo seu aplicativo. A maioria das questões, com exceção de fazer um saque de dinheiro, quem ainda quer sacar, tu consegue fazer isso. Ou seja, tu deu esse poder, tu empoderou o teu cliente. Os hospitais que têm condições de fazer isso, os planos de saúde que têm condições de fazer isso, eles começam a fazer essa transformação digital e de colocar, empoderar e facilitar a vida do paciente, facilitar a vida do beneficiário, facilitar uma entrada no hospital cada vez mais por meio da tecnologia. Porque o que sempre foi o tradicional? Eu chego num hospital, eu vou lá, retiro uma ficha, eu espero ser chamado, eu sou chamado, eu faço a minha triagem, eu faço a minha recepção no hospital, eu volto para lá para ser chamado. Isso é um método tradicional que ainda acontece na maioria dos órgãos de saúde. Aonde hoje tu tem tecnologia que tu não precisa fazer isso. Tu já consegue identificar. Eu sei que o ICO é o ICO quando ele chegar no hospital, né? Onde é que eu consigo identificar? E aonde tu começa a trazer a tecnologia para facilitar essa vida, seja do paciente, seja do médico, seja da equipe assistencial. Né? E é isso que a gente tem feito. Isso é fácil? Não, não é nem um pouco fácil, porque a gente tem um chamado legado. É uma logística. Né? A gente tem um legado de sistemas antigos, de sistemas que às vezes não se conversam, de sistemas que precisam das mais diversas integrações. Tu tem que pensar no teu público diverso, do público de mais idade, ou seja, tu tem que ter uma usabilidade nessas ferramentas, né? Ele precisa saber utilizar isso, assim que nem ele consegue utilizar de uma forma fácil um WhatsApp, um Instagram, um Facebook, um Uber. A gente tem que dar essas tecnologias dessa mesma, que a gente chama de UX, né? User Experience, que nós temos que dar essa mesma facilidade. E é esse desafio, né? Falando em tecnologia, que a gente vem buscando dia após dia, né? E essa semana mesmo está aqui acontecendo na PUC um evento de um health meeting, né? Onde tem startups, onde é que tem empresas que estão apresentando soluções, né? Você falava antes também do... Tem muita coisa acontecendo, Tem muita coisa acontecendo. O networking é fundamental, o benchmarking é fundamental, né? Que tu troque experiências com outras instituições que já passaram por essa dificuldade, né? E é isso que esse mundo da saúde tem feito. Interessantíssimo, e eu acho também muito importante que tu comentaste agora, de estar sempre presente nesses eventos e ver o que está acontecendo. Porque quando a gente vê uma startup, né, expondo a sua ideia, eu frequento muito esses eventos, já fui conferir o Web Summit em Lisboa, que eu acho incrível está acontecendo. Quando tu vê alguém falando a respeito de uma nova ideia, como tem coisas interessantíssimas acontecendo que a gente nem imagina, né? E na área da saúde, então, nem se fala. E startups da área da saúde são milhares que existem no Brasil, e eu nem vou falar do mundo. E elas, às vezes, resolvem um pequeno problema que, às vezes, tu nem percebeu que tu tinha esse problema. É verdade, né? E elas resolvem esses problemas de uma forma, claro, da forma que uma startup é, né? Ela às vezes, ela precisa de cases para poder aplicar, né? Mas hoje tem startups que são grandes empresas. Ontem mesmo, uma startup aqui de Porto Alegre, que hoje eu já diria que já é empresa, não é mais nem startup, ela tá com inteligência artificial na área farmacêutica, ela já está presente aí em muitos estados do Brasil. Ela começou aqui dentro da PUC, com outro hospital, fazendo um estudo em cima de dados, que nós falamos há pouco, e depois criando um algoritmo com inteligência artificial para resolver um problema que a gente tem dentro da farmácia. Isso tem acontecido cada vez mais, mas se tu não circular, se tu não participar desses eventos, se tu não estiver inteirado com isso, tu acaba fazendo o feijão com arroz, que nem se diz, e tu acaba não vendo essas oportunidades, né? E o que é mais importante, eu te diria, é dar oportunidade para essas startups. Com certeza. Conversar, trazer elas para dentro da tua empresa, né? Seja uma empresa de saúde ou qualquer outro ramo do mercado, e tu dá essa oportunidade porque tu aprende muito com essa gurizada, que nem a gente diz. E o ser humano, né,
É incrível, realmente, porque ele é ansioso, o que é tudo para ontem, né? Quando o cara tá com fome, tem que ser atendido logo. E quando a pessoa também tá doente, é algo bem delicado, né? Vocês têm que estar sempre pensando em como atender o melhor os clientes de vocês, porque a pessoa realmente ali tá com um problema, né? Tá precisando de ajuda. Sempre se diz, né? E a Unimed que tá ali dando Sempre suporte. se diz, né? Uma pessoa que vai para um hospital, que procura uma ajuda, ela tem um momento que é de felicidade, normalmente, né? Que é quando ela vai ter um filho. Exatamente. Esse é um momento feliz. Os outros momentos, na maioria das vezes, não são felizes. São momentos tristes, são momentos de preocupação com o teu ente Tensos, querido, né? são momentos tensos, são momentos decisivos, são sempre momentos que eles geram uma instabilidade. E daí tu tem toda a questão humana de atendimento dessa pessoa, de saber conversar com essa pessoa, de ter a empatia com essa pessoa, de entender ela, seja o paciente ou seja o familiar, né? Tu tem que cuidar de quem cuida, né? Aquela velha máxima, né? E a tecnologia, ela precisa facilitar, ela não pode ser um meio que naquele momento vai ser mais algo que entrave ou algo que trave isso, né? Ela precisa facilitar e ela não pode ser percebida. Tem que agregar, né? Ela tem que agregar. Sensacional. Pessoal, estamos recebendo hoje aqui o Fabrício Daine, que é superintendente de TI da Unimed, Serra Gaúcha, uma simpatia realmente, tirando várias dúvidas aqui. Fabrício, qual tu acha que vai ser o futuro do setor da saúde? O que tu está vendo logo ali à frente? Uma das questões que se discute há muitos anos, mas que agora ela tem ganhado tração, é a interoperabilidade. Ou seja, o ICO vai ser atendido hoje num hospital lá de Venâncio Aires, onde é que você nasceu, e depois vai ser atendido lá num hospital aqui em Porto Alegre. Sim. Hoje tu tem um prontuário naquele hospital e tu tem um prontuário aqui. Ou seja, os médicos não sabem o que você fez lá e o médico aqui não sabe o que tu fez lá e vice-versa, né? Essa questão tem sido cada vez mais discutida para não ter repetição de exames. Conectar toda a para rede. Conectar toda essa rede, né? Seja de hospitais públicos, hospitais privados, porque no final do dia o prontuário ele é teu, né? Ele pertence ao ICO, ele pertence ao Fabrício, né? O meu prontuário, né? Ele não é do hospital A, hospital B, hospital C, né? Essa é uma das grandes questões que ela já é discutida há muitos anos, mas agora já tem tido cases aqui no Brasil, né? Seja dentro do sistema da Unimed, ou seja dentro de outros sistemas, outros hospitais. A parte de inteligência artificial, de predição, de gestão de dados cada vez mais forte. É algo que tem ganho tração e que vai vir cada vez mais forte. Isso é muito importante para essa redução de custos que nós falávamos antes, no início da nossa conversa. Nós ainda temos um custo muito alto, né? Temos muito desperdício dentro do sistema de saúde. E essa gestão de dados e essa parte de inteligência artificial, ela consegue ajudar nisso. Não somente na parte assistencial, não somente na parte médica da doença, do tratamento, mas também em questões administrativas, né? De glosas, que as operadoras versus os prestadores sofrem, da questão de fraudes, na questão do dia a dia. Isso são questões que cada vez estão mais fortes e que eu acredito muito que é o que vai dar essa atração nos próximos anos. Grande Fabrício, muito elucidativo a conversa contigo. Que bom que tu estás aqui, porque falar de saúde sempre é um prazer e de suma importância, né? Parabéns pelo trabalho que tu está fazendo na Unimed, né? Parabéns pela Unimed também, né? Que é uma empresa, como eu te disse, quando a gente fala de plano de saúde, o que vem à cabeça é a Unimed. Minha família toda, clientes da Unimed desde sempre. Então, quero te agradecer muito por ter vindo aqui, por conversar conosco. E voltamos em breve com mais um Conecta. Queria deixar para ti agora as considerações finais, então. O que tu quer falar para o pessoal que está nos assistindo? Esse tipo de momento também sempre eu vejo que ele é fundamental. Ele é fundamental para esclarecer, ele é fundamental para incentivar que jovens venham para a área da saúde, que jovens venham para a área de tecnologias. Nós temos um gap previsto para os próximos anos de quase 800 mil vagas de TI
que não vão ser preenchidas, porque falta gente, né? Programadores Programadores, analista de dados, Sim. né? Das mais diversas, analistas de sistemas, né? Das mais diversas. Na área de segurança da informação, isso também serve, né? Para incentivar, claro, eu estou há quase 9 anos já em tecnologia na área da saúde, já passei pela área financeira, para a área de educação, mas sempre em TI também. É um momento, né, de conversas com programas como esse, né, que tem um grande alcance, de fazer esse incentivo. Nós estamos num ambiente acadêmico aqui também, né? E esclarecer a população de forma geral, que às vezes que só conhece o outro lado do balcão, né, de como é que é esse ecossistema, né, de poder conversar, de poder ter essas trocas de informações. Eu gosto bastante disso, né? Eu aprendi muito com isso, eu sou muito grato a pessoas que fizeram isso comigo, né? E agradecer novamente o convite. Eu acho que essa 1 hora passou rapidinho. Sempre é bom conversar e ter esse tipo de troca. Muito obrigado, Fabrício Dain, que é superintendente de TI da Unimed Serra Gaúcha. Manda um abraço a todos lá em Caxias do Sul. Uma hora dessa eu vou subir a serra lá para comer um capelete contigo lá. Combinado. O pessoal fala capelete, né? Como falam lá em Caxias? Aioline. Aioline. Isso. É isso aí. Isso eu aprendi nesses 6 meses que eu tô lá. Tem que falar assim. Olha aí, ó. Falei as 2 vezes errado. Mas o pessoal entendeu o que é. Sim. Certo? Muito obrigado e até a próxima e bom trabalho, viu? Obrigado.